tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que vexame ontem no Morumbi, parecia um catado, parecia que esse time nunca treinou junto, nunca jogou junto. Fora Zubeldia não dá mais, precisa ser demitido urgente hoje e contratar um novo técnico para aproveitar essa pausa aí de 40 dias, trazer jogadores e montar aí um elenco competitivo para o final do Campeonato Brasileiro. Senão vamos cair para a Série B. Isso e muito mais no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês. Já deixa seu like e também se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Só que no estádio do Morumbi, o amor tava de um lado só e era do Vasco. O time do Diniz mostrou toda a sua paixão pelo futebol. Só no primeiro tempo abriu 2-0. Pelo lado do São Paulo, o amor acabou logo no início do intervalo. O Enzo Dias saiu irritado e deu um tapa numa das nossas lentes na transmissão, até virou a lente. E o segundo tempo começou do mesmo jeito que o primeiro, com o gol do Vasco. O Zubeldia apelou pro Rian Francisco, que até diminuiu com esse golaço aí. Só que a noite em São Paulo, que era de amor, terminou em vaias. Crise no relacionamento. Silvio Luiz, abraço ao dois. Não está sendo fácil. Nós somos dois sem Tá ruim pra Renato, imagina pro Cicinho, hein? Quem Hoje diria? tá gostosinho, hein? Hoje tá Eu até gostosinho. concordava com a derrota do Inter, mas jamais imaginei que o Vasco faria 3-1 em pleno Morumbi, no São Paulo, no Dia dos Namorados. Frio. Hoje tá gostosinho, papai. Não. Aí, negão, solta. O time carioca voltou a vencer o tricolor no Morumbi depois de 13 anos, resultado que tem muito a ver com o esforço da diretoria cruzmaltina em trazer Rayhan de volta do Egito, onde esteve com a seleção brasileira sub-20. Ontem, ele abriu o placar após uma jogada individual e um toque no canto de Rafael. No lance do segundo gol, o garoto de 18 anos roubou a bola de Enzo Dias e chutou. No rebote do goleiro, o português Nuno Moreira aumentou. Natural que os são paulinos descessem para o intervalo debaixo de vaias e xingamentos, que aumentaram consideravelmente após a derrota por 3-1. Fizemos uma partida muito ruim, perdemos merecidamente, disse o técnico do São Paulo, Luiz Zubeldia. E quando há uma derrota tão contundente e jogando mal, eu assumo como principal responsável. Estão nos superando no futebol, na organização e em coisas pontuais do jogo. Estou convencido que com todos os jogadores e reorganizando algumas coisas, vamos corrigir o rumo no Brasileirão. Isso eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho dúvida, não. Uma mexida por atacado de Zubeldia, que no intervalo sacou Pablo Maia, Enzo Dias e Luca para colocar Bobadilla, Wendel e o estreante Dineno. Nada mudou. O Vasco seguiu criando, Felipe Coutinho bateu e Rafael espalmou. Logo depois, o goleiro são paulino tentou sair jogando, mas a bola caiu em pés vascaínos. Paulo Henrique fez jogada de ponta e cruzou para Verratti marcar. A gente fez tudo certo, fez tudo o que trabalhou na semana e o resultado final foi favorável para a gente. A gente fica muito preso ao que ganha é bom e o que perde é ruim. E a gente patina, a gente não consegue ampliar o nosso olhar. Hoje ele foi um resultado que ele foi condizente com aquele que a gente performou. O Morumbi atônito ainda veria Coutinho caprichar na cobrança de falta e Rian Francisco nos acréscimos marcar um gol que não mudou em nada o drama tricolor. Já passei por vários momentos bem ruins aqui dentro do clube, né? Eu fico bastante chateado, né, pela forma como vem acontecendo as coisas, né? A gente perdendo muitos jogadores importantes. O Vasco voltou a vencer no Brasileiro depois de 2 derrotas seguidas na competição e ultrapassou o São Paulo na tabela. Tricolor que perdeu pela 3ª vez consecutiva no campeonato e discute a permanência ou não de Luiz Zubeldia no cargo. Bueno, eso es algo que
que sempre lo tiene que... Isso é algo que a diretoria tem que resolver. Temos autocrítica e falamos todos juntos, disse Luiz Ubeldia. Estamos fazendo um brasileiro ruim, por isso estamos onde estamos. Espero que com o tempo possamos melhorar a atuação da equipe. A atuação do equipo. Nós vai descer, descer a Série B no finalzinho do ano pra jogar com o Red, com o CRB. Nós vai descer pra Série B no Puxa, Xixi, tá engasgado, menino. Vai. Respirando. Tá se aquecendo do frio de ontem que ele passou. Passou frio lá, menino. O senhor Zubeldia, obviamente o senhor tem muita parcela de culpa nessa derrota e outra. Merecido a derrota? Sim, merecido, mas a torcida não merece passar um vexame desse. Mas é melhor que o Abel? Sai de casa. Não, aí nós vamos entrar no segundo ponto. Aí é no segundo ponto. Vamos falar do São Paulo. São Paulo apático. Zubeldia formando discípulos. Discípulo o quê? Pra tomar cartão. Oxi. Time nervoso, sai, bate na câmera. O Luciano mata contra-ataque pra poder reclamar com o juiz. Talvez esse tenha sido o treinamento do São Paulo nessa parada. Ensinar os jogadores a tomar cartão amarelo. 4 cartão amarelo. E futebol pouco. Um time espaçado do ataque, a defesa e o Felipe Coutinho deitando no meio de campo. Ô, louco. É uma vergonha, Zubeldia. E isso é parcela de culpa sua, que tem que treinar o time. Uma zaga perdida, um ataque não sabe o que faz. Na hora de dar entrevista, os jogadores não sabem o que falam. Por quê? Porque falta exatamente comando. Então o São Paulo precisa ser melhor treinado. Não é momento de você cair por enquanto, Zubeldia. Mas o São Paulo precisa acordar. Eu ainda continuo te achando melhor que o Abel. Porém, o São Paulo é muito pior do que o Palmeiras. O Cecílio bateu com a cabeça. O frio congelou o cérebro dele. O frio deixou o seu cérebro congelado. Não, vergonhoso. Um São Paulo vergonhoso. O São Paulo, jogadores sem atitude, jogadores já pensando na parada aí de um mês. E acho que o torcedor é babaca. Na parada de um mês? Um mês sem jogar. Na parada de um mês, já dá. Vai ficar aí 15 dias... de férias ainda, os bonitão vai ter férias. Põe esses caras pra treinar, pô. Mas aí você tá menosprezando o Vasco. O Vasco jogou muita bola ontem, Eu estou falando da postura do São Paulo. O Vasco... O Diniz colocou o dinizismo no bolso. Não, o Diniz deu show. O Diniz deu show. Enquanto o São Paulo deu o quê? Um show de coisas ridículas. Os zagueiros batendo cabeça com o goleiro. O Luciano teve um momento durante a partida que ele foi reclamar com o árbitro, ele já tinha cartão amarelo. E aí o árbitro falou assim, Luciano, afasta daqui. Ele chamou o Rafael pra vir conversar com o juiz. Zubeldia, coloca o capitão, o Alisson, que tá ali próximo do juiz. Pra que dá braçadeira de capitão? Pra ficar lá igual o boneco de Olinda lá no gol? Não fala assim, não. Tá de brincadeira? Então vamos repensar nas coisas. Pra cima do São Paulo no Morumbi. Vamos lá. No sabría decirte. Siento que no estamos jugando bien, sobre todo aquí en el Morumbí. De visitante las condiciones cambian, pero en el Morumbí no hemos estado jugando bien. El año anterior hubo partidos que jugamos bien o muy bien. Este año nos está costando y es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de nadie más, ¿no? De mía principalmente y de los jugadores. Tenemos que jugar mejor. No estamos jugando bien al fútbol. Es más factible que tengas resultados malos, como el que tuvimos con Mirasol o como el que tuvimos hoy con Vasco, ¿no? Nos están superando en fútbol, en organización, con cosas puntuales del juego. Estoy convencido que con todo el plantel y reordenándonos con algunas cosas, vamos a corregir el Brasileirão. Não é porque a gente ganhou de 3-0 que nesse jogo especificamente a gente teve coisas da minha identidade. Eu acho que aos poucos o time vai melhorando. Se falar assim que foi a vitória mais contundente, eu acho que sim. Eu acho que a gente podia ter feito até mais gols. Ganhar aqui no Morumbi é difícil para todos os times. O São Paulo perde muito pouco jogo aqui historicamente. Então a gente tem que celebrar e saber que foi uma vitória fruto do trabalho de muita gente. Já que ele falou o trabalho de muita gente, é o Vasco de tanta gente, de uma torcida gigante, maravilhosa, apaixonada e fiel. E fez barulho ontem no Morumbi, a torcida do Vasco. Depois de 13 anos, o Vasco volta a vencer no Morumbi. 2002, vitória do Vasco lá no torneio Rio-São Paulo por 3-2. 2011, 2-0 pelo Brasileirão.
2012, 1-0 pela mesma competição. E agora, em 2025, 13 anos depois. Não, por acaso, são vitórias dos últimos bons Vascos, né? O Vasco de 2002 ainda era um resquício, o de 2011, o de 2012. E ontem com muita autoridade, né? De 2012 foi até as quartas da Libertadores, quando foi eliminado pelo Corinthians, né? Aquele time do Cristóvão Borges. Diego Souza. Exatamente. Fagner e companhia. Belo time. E ontem, professor? Ontem o Zubeldia falou que o São Paulo não está jogando bem. Bem, o São Paulo não estava jogando antes. Ontem ele o São citou Paulo... ali o jogo contra o Mirassol, o Zubeldia falou. Ali não jogou bem. Ontem não jogou. O Mirassol também não. É isso aqui. O Mirassol não entrou em campo. Isso é que assustou. O São Paulo não jogou. O Vasco chega a uma diferença de 3 gols, depois descontada. E eu já falei aqui na abertura, eu acho que o São Paulo nem merecia esse desconto, por conta do garoto, mas nem para isso o São Paulo fez. Quem assistiu o jogo percebeu que o Vasco podia ter aberto essa vantagem no primeiro tempo. Então foi uma diferença muito grande entre os dois times, que não existe hoje. A diferença entre os dois times não é essa, né? Mas em campo acabou se mostrando. O São Paulo não fez absolutamente nada ontem. Isso Linda jogada essa do Vasco. Esse é o fim do primeiro tempo. O Rafael evitou o gol, né? Rafael faz uma defesa de handball, né? E teve alguns lances no segundo tempo também que o Vasco tocando a bola e o São Paulo correndo atrás. Olhando. A torcida do Vasco gritando olé. Que coisa, hein, Mari? O São Paulo foi mais uma vez presa fácil, né? Numa partida do Campeonato Brasileiro. Foi assim com o Mirassol. Tem muito mérito do adversário, tá? Nos dois casos. É importante da gente pontuar isso. A gente vai falar mais sobre o Vasco, assim como a gente falou muito sobre o Mirassol, mas mais uma vez o São Paulo aceitou logo de cara a condição imposta pelo adversário, dentro do Morumbi. Mais uma vez, o Vasco com muito mérito soube aproveitar desse São Paulo fragilizado não só por conta das ausências, mas por conta do rendimento, do desempenho mesmo. Ontem o Zubeldia falou, né, que o São Paulo não está conseguindo lidar com a bola, não está conseguindo encontrar alternativas, não está conseguindo circular, marcar. A gente viu a energia do Raí ali para roubar a bola, para iniciar a jogada de mais um gol do Vasco. O São Paulo não tem isso, né? A gente não vê tanta energia assim no time de São Paulo como os adversários estão tendo contra o tricolor dentro do Morumbi, principalmente. Então, acho que para além de corrigir a rota, pensando nos retornos dos jogadores importantes, principalmente Oscar e Lucas, eu acho que o Zubeldia tem que também identificar a energia desses jogadores. Porque foi assim na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Depois que o São Paulo é eliminado pelo Botafogo na Libertadores, abriu mão da competição, porque sentiu o baque ali e já decretou o fim do ano. Só que a gente está no meio da temporada, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem Libertadores, onde o São Paulo conseguiu resultados importantes, não com um desempenho muito acima do que tem mostrado, mas conseguiu resultados importantes. Então, o Zubeldia, bancado pela diretoria, tem muito tempo agora para treinar, tem que identificar nesses jogadores essa falta de energia dentro de campo. Então, você falou, bancado pela diretoria, mas cornetado muito por boa parte da torcida que quer a cabeça do técnico. A culpa é dele? A responsabilidade é dele por esses jogos ruins do São Paulo, especialmente no Campeonato Brasileiro? Ou é mais do que uma troca de técnico para acertarem as coisas no São Paulo, Eugênio? Provavelmente é mais do que uma troca de técnico, mas também, por outro lado, quando a gente olha para o jogo de ontem, acho que esse jogo de ontem e também o jogo do Mirassol, né, eles escancaram o seguinte: tá faltando essência nesse time, tá faltando identidade, tá faltando coordenação. Sim, estão faltando os principais jogadores, já há muito tempo. É verdade, outros entraram, se destacaram e se machucaram também, como o Ferreirinha, como o Marcos Antônio. É verdade. Só que você não pode depender, você tem que... Para esse jogo, o São Paulo teve aí, assim como o Vasco, 10 dias de treino para organizar a equipe, para botar as suas peças nos devidos lugares, fazer entender as movimentações, as dinâmicas. E o São Paulo foi, obviamente, claramente superado por um técnico que chegou ontem no Vasco. Chegou ontem, é a maneira de dizer, obviamente. Tem poucos jogos à frente do Vasco, enquanto o Zubeldia já tem mais de um ano no São Paulo. Então, já devia ter dado tempo dele estabelecer um padrão de jogo
que não precisasse deste ou daquele jogador, que o time conseguisse entender as dinâmicas. Ele assume a fragilidade, assume a atuação ruim, assume que o time não consegue manejar bem a pelota. Muita coisa. Só que tudo isso é trabalho dele. Ou falta de trabalho dele. Acho um bom técnico, mas eu acho que ele tem tido dificuldade para resgatar aquele São Paulo dos primeiros meses sob o comando dele próprio. E vai tropeçando. Um grande número e tal. de desfalques importantes não atrapalham? Atrapalha, mas é a realidade do futebol. É a realidade do futebol. Você tem que se virar com o que você tem. Porque se você ficar sempre dizendo, um dia eu vou ter o time completo, nesse dia... E se esse dia não chegar? E também não é garantia de que você vai ter uma sequência com esse time completo, né? Sim. A gente está falando de Olha jogadores aqui, que vai estão esperar passando muito por mais isso. futebol com o que ele tem hoje? Algum futebol mais dá. O que pega é que não tem o mínimo. Tinha um mínimo nos tempos dos outros que se machucaram, como Ferreirinha, Marcos Antônio e Jogou companhia. bem, por exemplo, os jogos da Libertadores. Então, mas pelo menos algum jogo, algum jogo de emergência, vai. Vamos supor, um dia que não tenha Lucas, e não tem tido Lucas há muito tempo, jogadores importantes, mas que tenha alguma estratégia, algum tipo de estratégia, que não apareceu contra o Mirassol, não apareceu contra o Vasco, e a cobrança, na volta, vai ser também por resultado. A gente está falando de desempenho, mas esse time aí vem de um monte de derrota e antes já não ganhava, já só empatava. Diante dos Dá uma olhada na desfalques, o que tabela. fazer? Eu não tenho meu time principal, não tenho muitos dos reservas que vinham jogando, é verdade. O que eu consigo fazer com isso aqui? Tentar trabalhar dentro da realidade. E ontem não teve praticamente nenhum trabalho. Abel, só... Desculpa, Mari. Imagina. O bloquinho voltou. O bloquinho está aqui. Boa. O São Paulo tem 34 jogos na temporada. O Oscar jogou 18. 3 no Campeonato Brasileiro. O Lucas jogou 13 jogos. 1 no Campeonato Brasileiro. O Calleri tem 18 jogos. 3 no Brasileirão. Muito pouco, né? São lesões. Aqui o Lucas está nessa de vai e vem, volta, se machuca, volta, para de novo. Ainda tem Dá para contar? Ferreirinha fora, Luiz Gustavo fora. Esses são os mais recentes. O Luiz Gustavo, então, praticamente não jogou o ano inteiro. Fora os outros que... Ontem ele deixou o Matheus Alves no banco, um jogador que vinha entrando bem, né? Ficou no banco e não jogou. Lucas Ferreira e outros jogadores. Marcos Antônio que machucou. Mas você vai ficar esperando que esses jogadores atuem Então em o São Paulo não sequência? tem que ir atrás de reforços, então? Ou com o que tem? A questão é dá pra dinheiro, jogar muito Abel. mais? A questão é se virar com o que tem. Tentar fazer melhor com o que tem à disposição. Reforços, todos precisam. A janela de meio de ano é fundamental. São Paulo não precisa muito? São Paulo precisa. Mas não pode. Todos precisam. O Vasco precisa muito. O São Paulo está naquele clube de Inter, Corinthians, São Paulo, Vasco e Santos até um pouco pior. Não tem dinheiro, não tem de onde tirar. É isso aí. É isso aí. Vamos supor que cheguem reforços. Não vão chegar reforços para mudar o patamar. Então, minha pergunta é simples, básica e direta. Vamos dizer que a diretoria do São Paulo atenda ao pedido de muitos dos seus torcedores, mande embora o Zubeldia, vem outro técnico. Vem outro técnico, com esse mesmo elenco. Sem Lucas, sem Luiz Gustavo, sem Ferreirinha, sem Oscar, sem fulano, sem Beltrano e não chega ninguém porque não tem dinheiro. Dá para esse time, desse jeito, jogar muito mais? O problema é o técnico? Ô, Abel, É isso que eu quero saber. jogar muito mais é uma história. Jogar melhor do que tem jogado é importante. Está devendo o mínimo. Ok. Nas últimas partidas está devendo o mínimo. O torcedor do São Paulo sabe. Não teve nada ontem, não teve nada contra o Mirassol. Quem mais teve uma outra derrota também? A gente contra tá o Bahia. falando... se eu O não me engano. Bahia também? Contra o Bahia, só que contra o Bahia foi lá, né? Isso. A gente está falando de ontem, depois de uma pausa, né? Que a gente vai falar de outros trabalhos que aproveitaram essa pausa, que já mostraram também, se não igual, com menos do que o Zubeldia tem, já mostraram certa evolução. Desfalque, todos os times estão passando. Muitos, inclusive, com jogadores assim, que não têm peças de reposição. Lucas não tem, Oscar não tem, Yuri Alberto não tem, Alan Patrick não tem. Exatamente. Então, assim, muitos times estão passando por isso. E sofrendo, quase todos. Sofrendo, exatamente. Sofre, o Inter sofre, o São Paulo sofrendo sofre. muito, exatamente. Agora, sim, a gente está falando não
apenas do resultado contra Vasco e Mirassol. A gente está falando sobre desempenho e rendimento. O São Paulo não conseguiu jogar contra esses times. O São Paulo foi facilmente envolvido por esses times. Então, o Zubeldia ontem assume a responsabilidade, mas também fala dos jogadores. Achei uma pergunta super interessante, inclusive, que foi feita para ele, não me lembro qual foi o colega, se de fato o São Paulo não estava conseguindo executar o que ele estava apresentando nos treinamentos. E o Zubeldia falou, não está. Porque se estivesse assim nos treinamentos, seria preocupante. Não está conseguindo executar. Então, o dia a dia mostra uma coisa e a partida apresenta outra. Então, assim, você tem Ele disse que no cobrar os treino jogadores. eles estão fazendo muitas estão coisas que no jogo não conseguem, é isso? Exatamente. Então, assim, porque tem adversário, algo acontece ali. Eu acho que aí passa também pelo que ele está treinando e da compreensão dele do que os adversários vão fazer. O Mirassol é um time que tem muita consistência, tem mostrado isso. E o Vasco é um time diferente, porque o Diniz é um time diferente. É um técnico diferente. Ele não é o padrão. E ele está conseguindo fazer o Vasco fora do padrão nesse período curto. O Vasco não é um dos times que sofre tanto com desfalque, com lesão. Se sofresse, seria desesperador, porque não tem reserva. Já sofreu e foi desesperador, né? Porque se você tira do time o Verratti, se tira o Felipe Coutinho, você já tira muita coisa. Se sair o Ryan, mais ainda. O Nuno Moreira, ainda mais. Então, agora, quem são os reservas desses caras? O Vasco, por sorte dele, e ontem o Diniz fez questão de exaltar o trabalho do departamento lá físico, médico do Vasco, falou isso na coletiva, porque quando mexe fica difícil, né? Meus amigos, nosso São Paulo tá indo de mal a pior. Tricolor ontem entrou em campo após 10 dias falando que estavam treinando no CT e o time que entra em campo ontem parecia que nunca tinha jogado junto. Time totalmente perdido em campo, não tinha nenhuma jogada ensaiada, não tinha nada de novo. Parece que o Zubeldia simplesmente não treinou o time. Era um catado em campo, o time tá muito ruim. Consegui perder pro Vasco. Pro Vasco, time que já caiu mais de 5 vezes para a Série B, time que estava aí sem uma vitória fora de casa, ganhou do nosso São Paulo em casa aí, dentro do Morumbi, 3-1 em cima do São Paulo. Isso é uma vergonha. Esse time não está nem aí para a torcida, esse time aí está desprezando totalmente aí a história, esse elenco, esse treinador. O presidente Júlio Casares também precisa de tomar atitude, tem que demitir o Zubeldia. Não dá mais. A gente vai sofrer. Se ficar com o Zubeldia, corremos riscos, sim, seríssimos de cair para a segunda divisão, tá? Tem que trazer outro treinador, um treinador brasileiro, traz Wagner Mancini, traz qualquer outro treinador, mas o Zubeldia tem que cair, tá? Ele deu uma declaração ontem após o jogo, falando o seguinte, que ele é o culpado, a responsabilidade é dele por esse vexame ontem, no Morumbi, essa derrota de 3-1 para o Vasco. Olha o que ele disse aqui, ó. Não sei te dizer, sinto que não jogamos bem, principalmente aqui. Não estamos jogando bem. No ano anterior jogamos muito bem e esse ano não estamos indo bem. A responsabilidade é minha e dos jogadores. Não jogamos um bom futebol. Na Copa Libertadores, os adversários são de menor nível, entre aspas, mas o Brasileirão pagamos caro pela qualidade dos times. Estão nos superando no futebol, na organização, em coisas pontuais do jogo. Estou convencido que, com todo o plantel, vamos reordenar, corrigir a situação do brasileiro. Hoje nada justifica nosso rendimento, sou culpado. Realmente nada justifica. Não, ele falar que tem jogadores machucados. Independente, o time que estava ontem em campo é um time que dava para ganhar do Vasco. Não faz sentido. Pô, a gente tinha Luciano em campo, a gente tinha a dupla de zaga titular, o goleiro titular, tínhamos o Enzo Dias que estava jogando bem, falhou ontem no segundo gol, isso é fato. Tínhamos também o Wendel jogando, Alisson, Pablo Maia, poxa vida, Lucas Ferreira de um lado, Luca do outro, o André Silva. Esse time não dá para ganhar no time do Vasco? Não tem condições do Zubeldia falar que quando chegar os jogadores que estão machucados, Lucas, Oscar, vai mudar o ambiente, a rota do time. Pode mudar, lógico, mas com esse time atual aí a gente não deveria ter perdido para Mirassol, para Vasco, empatado com o Sport. Então, assim, não dá mais para ficar com o Zubeldia, tá? Teve um recado aí também
do Baby, né? Presidente da principal organizada do São Paulo, Independente, falou aí o seguinte, ó, o São Paulo conseguiu perder para um time 5 vezes rebaixado para a Série B, perde para o Mirassol. O São Paulo está essa bagunça aí, ninguém sabe quem é o presidente. Júlio Casares, hoje você some, hoje você não dá mais entrevista, não aparece mais, e deixou o clube na mão do Belmonte, Nelsinho, Rui Costa e Chapecó. Esses incompetentes por conta de política. Estou avisando, tem 2 anos que tem que profissionalizar a PI, né, do CT. Esses caras conselheiros não poderiam estar aí nesses cargos. Vocês estão de brincadeira, achando que são os donos do São Paulo. Júlio Casares, quem tem que derrubar o Zubeldia não é a torcida, é você. Vocês que tem que demitir e que tem que contratar. No ano mais difícil, vamos jogar responsabilidade na molecada? Vamos embaçar no time agora. Se não contratar, nós vamos para a Série B. Que se pi a dívida, tem que contratar. Que se pi a política, tem que contratar uns 4 ou 5 jogadores aí. Nós vamos embaçar na de vocês. Respeito São Paulo. Nós estamos de saco cheio. Deram 40 dias de folga, né? Se vira, amigo. Tem esses dias aí para contratar outro técnico, contratar jogadores, senão nem presidente do São Paulo você vai ser mais. Vocês estão acabando com o São Paulo. Atitude, Júlio Casares. Manda esses caras aí embora e coloca o São Paulo no lugar de novo. Então, o recado foi dado aí pelo Baby, presidente da organizada, para cima do presidente Júlio Casares. Como eu disse, uma vergonha que o São Paulo fez ontem no Morumbi diante do Vasco. E assim eu finalizo o vídeo. Quero que você deixe o seu like aí e também se inscreva no canal, você que não é inscrito. Fechou? Uma boa sexta-feira, um abraço e até mais.